Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem passando para vocês informações a respeito do boletim para o nosso país e para o nosso estado também. A gente mostra para vocês aqui já na sua telinha, mostrando também como é que está a situação da Covid-19 aqui no nosso país. E olha só, nas últimas 24 horas, 47.107 pessoas adoeceram já por conta dessa doença. Foi confirmada então a Covid-19 nesse número de pessoas. Desde o início da pandemia, 11.996.442 pessoas já se contaminaram oficialmente aqui no nosso país. Nós temos então desse número 10.339.432 pessoas que já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 1.259 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso país. Nós temos então um total de 294.115 pessoas que já morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso país. E a gente mostra então aí na próxima tela, mostrando para vocês como é que está a situação aqui para o nosso estado. Nas últimas 24 horas foram notificadas oficialmente 1.063 pessoas com coronavírus. Nós temos então desde o início da pandemia 147.459 pessoas que já se contaminaram aqui em Alagoas. Dessas, 139.256 já se recuperaram. Aqui no nosso estado, nas últimas 24 horas, 22 pessoas morreram por conta da Covid-19. Infelizmente, a gente tem visto esse número subir nos últimos dias, né? Nós temos um total, então, de 3.338 pessoas que já morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. A gente tem também aí, para mostrar para vocês na telinha, como é que está a ocupação dos leitos. E a gente mostra para vocês também a ocupação dos leitos aqui no nosso estado. 69% de ocupação dos leitos, um total nós temos, e aí crescendo, infelizmente, também 86% de ocupação dos leitos para UTI aqui no estado de Alagoas. Para quadros clínicos, nós temos 64% de ocupação e UTIs intermediárias, a gente tem então aí 28% de ocupação. Na próxima imagem, a gente mostra também, então, para vocês como é que fica a questão da vacinação, né? A gente tem mostrado aqui diariamente, informado a vocês quem deve se vacinar a cada dia. E a gente tem aí o total de vacinados aqui no estado de Alagoas, 149.958 pessoas já receberam a primeira dose. Isso equivale a 4,47% da população do estado. Ainda é um número baixo, a gente então fica sempre no anseio para que esse número cresça cada vez mais e a gente então consiga ir tentando voltar ao normal com a nossa vida, né? Das doses que foram recebidas pelo estado, 46,65% dessas doses já foram administradas nas pessoas, isso para a primeira dose. Nós temos um total de 48.923 pessoas que receberam já a segunda dose da vacina, ou seja, 1,46% da população do estado de fato já está imune à Covid-19. Das doses para a segunda dose, então, 15,22% já foram administradas então na população. Fica aí então as informações para vocês, a atualização diária que a gente faz aqui sobre a Covid-19 para o nosso país e para o nosso estado. E a gente continua falando sobre essa situação. Motivo de desespero para muitos pais é exatamente a Covid-19, como ela tem se comportado em crianças. E a gente vai recebendo então aqui Ana Carolina Ruela, ela que é pediatra de lá do HGE, e passa para a gente informações a respeito dessa temática que tem de fato deixado muito pai inseguro, desde o início da pandemia, né? Mas aí a gente tem visto, doutora Ana Carolina, essa questão das aulas voltarem em modelo presencial, em modelo híbrido, e muitos pais ainda inseguros. Bom dia para você. Eu queria que você então pudesse iniciar a nossa conversa falando sobre o comportamento dessa nova cepa em crianças. Certo. Bom dia. Eu fico muito feliz com o convite, porque eu sou muito procurada nos grupos de escola, pelos pais, justamente por conta da questão da volta às aulas. Então, assim, uma coisa que a gente precisa esclarecer é o isolamento das crianças, a não permanência delas na escola no ano passado, de forma geral no mundo todo,
nos trouxe uma realidade. E hoje a gente já tem 1 ano de doença e já tem vários estudos relatando isso muito bem. Quando a criança não sai de casa, ela não adoece de jeito nenhum. Adoece bem pouquinho. Então, assim, tem um trabalho com mais de 200 mil crianças que mostrou que a taxa de internação reduziu 70% com as crianças ficando dentro de casa. Então, elas não se internaram por pneumonia, não se internaram por bronquiolite, não se internaram por gastroenterite e, consequentemente, não se internaram por Covid. O que aconteceu é que houve um medo muito grande por parte dos pais, fazendo uma analogia do quadro clínico do adulto com o quadro clínico da criança, que é completamente diferente. Então, em relação ao que tem sido falado, que essa nova cepa, que ela infecta mais a criança, isso não é verdadeiro. O que aconteceu ano passado, que a gente teve menos casos em criança, foi que as crianças estavam dentro de casa. Hoje elas estão na escola, mas elas também estão no parquinho, elas estão nas festas. E eu compartilho aqui uma experiência que eu tive como mãe, dos filhos estarem fora da escola o ano passado, mas toda semana tinha uma festa de aniversário para ir. Então, acaba que é um comportamento incompatível com a realidade que a gente vive, né? Então, o que eu posso te dizer como pediatra é que esses dados da literatura eu vi dentro do HGE. A gente passou meses com enfermaria com 50% de ocupação. Hoje a gente tem a ocupação normal, que deve estar em torno de 90%, e a gente tem crianças com Covid. A gente tem hoje em torno de 25 crianças internadas, na enfermaria 5 têm Covid. Mas o que a gente observa é que nem sempre o Covid é o motivo da internação. Então, a criança tosse, por exemplo, e aí, como parte de tosse, a gente rastreia e ela não tem Covid, e aí ela fica fora, o que é a maioria dos casos. E outras internam por questões como uma cirurgia de apendicite, aí ela tosse, a gente rastreia, ela tem Covid, mas não foi o motivo da internação. E a gente tem muitos pais também, doutora, que têm ficado bem assustados com essa doença que tem dado em crianças do pós-Covid, né? Inclusive eu não sei se procede a informação, mas relatos inclusive de crianças, isso é em redes sociais que geralmente circula mesmo esse tipo de informação, né? De crianças que sequer apresentaram o sintoma da doença e infelizmente tiveram essa síndrome, é uma síndrome inflamatória, né, sistêmica, enfim. Esse número tem crescido também crianças com esse tipo de doença aqui no nosso estado? Como você mesmo disse, a maioria das crianças que tem Covid tem assintomático, então passa despercebido pelos pais. E em geral, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela aparece de 1 a 2 meses depois da infecção primária. O ano passado, que a gente teve o pico aqui em torno de maio até junho, esses casos começaram a aparecer entre julho e setembro. Então, a gente realmente teve um aumento desses casos, que aqui também foi semelhante ao que a gente encontra na literatura, menor do que 1% das crianças que têm a doença. Então, como a gente está vivendo esse pico agora, provavelmente março, abril, maio, é esperado que de junho até agosto, setembro, a gente volte a ver esses casos. Hoje, atualmente, a gente não tem observado. Mas é importante que eu ressalte aqui, não é que a criança está imune, não é que a criança não tem risco de desenvolver gravidade, é que o percentual em comparação ao adulto é muito menor. Certo. E que conselho, então, você deixaria para os pais que ainda se encontram relutantes, inseguros em relação a deixar o filho frequentar, por exemplo, aulas? Certo, isso é importante. Se o seu filho tem alguma doença de base, por exemplo, uma cardiopatia, uma fibrose cística, um quadro neurológico degenerativo, ou é uma criança desnutrida por algum motivo, é uma criança que deve ficar em casa. Crianças menores de 1 ano não devem frequentar a creche, porque os casos que evoluem com maior gravidade são em crianças menores de 1 ano. As outras crianças, elas em geral têm pouca liberação de vírus, elas têm uma carga viral baixa, o que configuraria o fato delas não terem a capacidade tão grande de contaminar outras pessoas dentro de casa, agora elas podem se contaminar com um adulto desprotegido. E o prejuízo delas fora da escola é muito maior.
Foi uma observação que a gente teve em atraso na fala, atraso no desenvolvimento social. Então, como mãe e como pediatra, a minha recomendação é que as crianças frequentem a escola, respeitando a distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscara nas crianças maiores de 2 anos, sob orientação, e evitando também frequentar lugar público, porque não adianta não mandar para a escola ou mandar para a escola com todo o protocolo de segurança e ir para o parquinho, para a festa, onde as crianças não respeitam isso. Doutora, o que a gente faz com a criança que já tem uma certa noção do momento que a gente está vivendo e ela própria tem medo de ir para a escola? É interessante que semana passada foi publicado um artigo de como explicar para a criança o momento que a gente vive. Em geral, o medo que a criança representa é o medo dos pais, é o medo da família. Então, primeira coisa é trabalhar essa questão dentro da família, né? O que é medo real, o que é o medo imaginário, e ela provavelmente ouve as repercussões disso dentro de casa. Então, o assunto de adulto é assunto que adulto conversa sozinho. E mostrar para ela que a escola é um ambiente seguro, que o papai e a mamãe estão cuidando dela. Então, quando a criança sente a segurança dos pais, ela reflete essa segurança. Tá ok. Olha, muito obrigada pela tua participação eu que agradeço. aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. E a gente vem agora com o Fernando Palmeira, trazendo informações ao vivo lá do centro da nossa, do centro da nossa cidade, mostrando como é que está o movimento lá no centro. Fernando, mais uma vez, volta aqui com informações para o TV Mar News. O Fernando está com algum probleminha de conexão, então a gente vai para um rápido intervalo, a gente organiza a conexão com o Fernando e volta daqui a pouquinho, tá?